Eu sou um digno ou indigno representante da geração Pelé. Eu era garoto, criança, e até adolescência eu acompanhei o Pelé, eu vi o Pelé jogar em campo, nos estádios. E me tornei santista em grande medida por causa do Pelé. Venho de uma família de corintianos. Ele é incomparável. Não é só que ele é incomparável do ponto de vista técnico, das suas conquistas, dos seus números, dos seus feitos. O Pelé está naquele lugar que poucos na história estão, no desempenho das suas profissões. O Pelé está naquele lugar que a gente pode chamar de mito fundador, mito fundacional. A literatura só passou a existir a partir do Dante, do Cervantes. A dramaturgia a partir do Shakespeare. Não é? As artes plásticas a partir do Da Vinci, de certa maneira. As ciências a partir do Da Vinci. São mitos fundadores. Ninguém vai comparar o Dante, o Cervantes ou o Shakespeare com autores mais modernos. Porque eles são incomparáveis. Eles criaram o que veio depois. Eles são um divisor de águas. Isso é o mito fundador. O Pelé é o mito fundador do futebol moderno. O futebol não era um esporte de massas desta amplitude antes do Pelé. É sob a carreira do Pelé e seu magistral talento que o futebol chega na Ásia, chega na África. O futebol era restrito a alguns países da Europa e da África, da América do Sul. Ele não era um esporte com a envergadura que a gente conhece hoje. E é a partir daquele time de Globetrotters, que era o Santos, que viajava pelo mundo inteiro por causa do talento do Pelé, é a partir do desempenho da seleção brasileira, na qual o Pelé tem um papel evidentemente decisivo, que o futebol vai se tornando um grande esporte de massas. O Pelé era um homem sem qualquer vínculo com as lutas sociais, não era um homem cuja biografia tenha sido marcada pela consciência política. Aliás, poucos esportistas têm essa característica. Muito raro esportistas que se vinculam às lutas sociais. Não é que o Pelé tenha sido um ponto fora da curva. O Pelé foi a curva. Ponto fora da curva foi Muhammad Ali. Nem o Maradona é ponto fora da curva. O Maradona se politiza depois que abandona o futebol. O Maradona não tem nenhuma participação na crítica à ditadura argentina, quando ele começa a sua carreira. O Messi não tem nenhum tipo de consciência político-social. É o comum no esporte, mas o Pelé, ele introduziu um elemento, independentemente da sua vontade, apenas pelo seu talento, absolutamente incomparável, ele introduziu na psicologia social um elemento extremamente progressivo, que é as massas dos trabalhadores, especialmente aqueles mais ferrados e marginalizados no Brasil e depois no mundo, um sentimento de que essas massas tinham direito à alegria. Que a alegria não era um monopólio dos ricos. Ele criou, ele sacudiu o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas, muito próprio do Brasil, que retorna, de certa maneira, nos últimos anos, que é essa tendência brasileira, quase irrefreável, de achar sempre melhor o que é estrangeiro. O estrangeiro é sempre melhor que o nacional. O Pelé é a ruptura, ou pelo menos ele sacode esse complexo de vira-latas, porque ele faz do Brasil um país gigantesco, mas pobre, pouco importante no mundo, que não era capaz de rivalizar com os grandes países em nenhuma área, que era um exportador de sobremesas, cacau, café, açúcar. Ele faz o Brasil ganhar das grandes potências. Eu tenho de jornalismo 45 anos. Eu nunca vi, talvez o 11 de setembro dos Estados Unidos, em 2001, eu nunca vi uma cobertura desse tipo. A imprensa mundial, ela simplesmente baixou suas lanças, como se dizia nos exércitos da Idade Média, baixou suas lanças em homenagem a Pelé. É a capa de todos os jornais do mundo, é o destaque de todo. É impactante isso. É impactante porque ele era o ser planetário mais conhecido. Era o homem mais conhecido da Terra. Ele se tornou, conforme uma pesquisa do Instituto Gallup, feita alguns anos depois que John Lennon declara que os Beatles eram mais conhecidos do que Cristo, o Instituto Gallup faz uma pesquisa. A declaração do Lennon é de 66. O Gallup faz a pesquisa em 69. E aí o Gallup descobre que os Beatles não eram mais conhecidos que Jesus Cristo. Que mais conhecidos que Jesus Cristo, só Pelé e a Coca-Cola. Só Pelé e a Coca-Cola. O Pelé, por um fiapo, não era mais conhecido em 69 do que a Coca-Cola. Ele é o brasileiro mais conhecido do mundo. A capa do Guardian é impressionante. E assim, como ele já estava internado há um mês, todos os veículos prepararam seus materiais, né? O New York Times, que é de um país no qual o futebol não tem importância, que são os Estados Unidos, o destaque que o New York Times dá à morte do Pelé é impressionante. Além da tristeza, nós tínhamos que, nesse momento, ter muito orgulho, porque isso não vai acontecer de novo. É um impacto sobre a história
que corresponde a esses outros grandes mitos fundacionais. Porque ninguém foi melhor na sua carreira profissional, na história da... Talvez ninguém tenha sido melhor na sua carreira profissional, na história da humanidade do que o Pelé. Nelson Rodrigues é que, pela primeira vez, chamaria o Pelé de rei. Numa crônica, quando o Pelé tinha 16 anos. Ele não tinha feito 17. É antes da Copa de 58. E o Nelson Rodrigues falou, ele age em campo com uma soberania jamais vista. Ele sabe que ele é o melhor. E ele sabe que ele vai ganhar. O que representou para as populações negras do mundo que a principal personalidade da Terra, chamado de rei, fosse o Pelé? O que isso representou? O mundo era de reis brancos, Gisele. Uhum. Reis eram os da Inglaterra. Reis eram os da Suécia, da Holanda. Reis, chefes de Estado, de governo, dos países dominantes, eram homens brancos, da elite rica. O Pelé torna-se rei, claro que é uma coroa simbólica, torna-se rei a partir da sua arte, torna-se rei a partir do seu talento. E é o primeiro rei negro, mundialmente reconhecido. Isso não tem impacto na luta antirracista? Isso não tem impacto como inspiração para milhões e milhões de jovens? Eu acho que tem um impacto formidável, provavelmente várias vezes acima do impacto que certas posições discursivas podem ter. O Pelé deve-se eliminar a crítica, a falta de consciência política do Pelé? Não, mas o Pelé é um filho do seu tempo e da sua classe. Quanto por cento da classe trabalhadora mais pobre, de onde vem o Pelé, é politizada? E do seu núcleo, né, o futebol? Claro, do seu núcleo inexistente. O que eu me lembro aqui, você já lembrou do Sócrates, eu vou me lembrar do Afonsinho, que foi um jogador 17ª prateleira, não é um grande astro. Ele vive uma tal... um grande astro, ele é incorporado à vida da burguesia. Ele vive como um magnata hoje. E sempre é mais fácil para quem tem uma situação financeira melhor, um pouquinho melhor, para quem teve acesso à cultura, à educação, para quem teve acesso a certos ambientes, é mais fácil ter cultura política do que os que estão mais ferrados, mais marginalizados, que não tiveram acesso à educação, como é o caso do Brasil. Eu estava me organizando, embora não estava nos meus planos iniciais, eu estava me organizando para ir após o Lula. Com a morte do Pelé, nessas últimas horas, eu decidi não ir após o Lula para poder ir ao enterro do Pelé. Após o Lula, tomara que tenha centenas de milhares de pessoas, mas eu me sinto, pela geração ao qual eu pertenço, pelo time ao qual eu torci, pelo que representou o Pelé na história do Brasil, da minha juventude, eu me sinto na obrigação e na honra de ir ao velório e ao funeral do Pelé, que vai coincidir com a posse do Lula. É uma homenagem que eu me sinto na obrigação e na honra de prestar.